Olha, eu acho que é muito provável que se tu chegou nesse vídeo aqui, provavelmente já teve discussão ou com um amigo teu, ou algum colega de trabalho, na escola, faculdade, família, se Deus existe. Ou não, né? Se não existe. Porque isso é uma discussão que eu acho que pareia muito a nossa sociedade, principalmente por a gente ser uma sociedade principalmente cristã, né? Que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, e também tem pessoas que discordam disso, pensam nisso como algo mágico, algo que foi criado para manipular as massas. E normalmente um argumento dado sobre essas circunstâncias, sobre essa pergunta se Deus existe ou não existe, é que não tem como provar. Então é tudo uma questão de fé. Olha, eu acredito, eu tenho minha fé, eu acredito em Deus. Ou não, não tem nenhuma prova, não tem como provar, não tem como desprovar também, mas eu não acredito em Deus. Ou será que tem? Tem como provar, Deus existe. Então, tipo assim, provar a existência de Deus não é uma novidade assim dos tempos modernos. Isso é tentado ser feito ao longo de toda a história, tiveram diversos personagens, alguns famosos da Igreja Católica, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que beberam de fontes clássicas como Aristóteles, de argumentação, como poderiam chegar a provar praticamente assim, Deus existe e aqui está a prova. Então isso é algo que é tentado ao longo de toda a história. E há diversos argumentos que fazem isso, né? Provam a existência de Deus. Eles normalmente são divididos em alguns grupos, então a gente tem o grupo a priori, né? Que é um argumento que ele tenta provar só na lógica. Temos a posteriori, que a gente pega as visões do que a gente tem do mundo, das nossas experiências, e transforma essas experiências no que a gente consegue observar em um argumento de por que isso só pode ser explicado com a existência de Deus. A gente também tem argumentos pragmáticos, que pela própria palavra são pragmáticos, porque vale a pena ou deve-se acreditar em Deus. E por último, a gente também vai ter os argumentos transcendentais, que também são importantes para a gente entender de por que a gente pode provar que Deus existe. Então vamos começar pelos argumentos a priori. Argumentos a priori, como eu disse anteriormente, são os argumentos baseados puramente na razão, na puramente lógica. Então não tem nada de, eu tive essa experiência, ou eu visualizei alguma coisa e interpretei que fosse Deus. Não. Por A mais B, Deus existe. Então é um argumento bem interessante que mostra de uma perspectiva diferente, usando puramente a lógica que Deus sim existe. Então vamos para o primeiro argumento a priori, que seria o argumento ontológico de Santo Anselmo. Ele não é o meu favorito, mas ele é um argumento que é muito famoso e muito conceituado. O argumento ele consiste em dizer o quê? Que vamos pensar em Deus. O que seria Deus? Ele seria um ser perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, onde tem todas as suas características no máximo, na perfeição. Então, esse ser perfeito. Para ser um ser perfeito, ele não pode existir apenas na ideia. Pois se um ser perfeito ele só existe no mundo das ideias e não no modo prático, no mundo real, ele deixa de ser perfeito. Então, por essa incongruência, essa contradição de não poder existir apenas no mundo da ideia um ser perfeito, então, consequentemente, Deus também deve existir no mundo real pelo concebimento, pelo conceito de que é Deus. Então, sobre esse argumento, a primeira coisa é que a gente começa a perceber um pouquinho da lógica dos argumentos a priori, porque ele usa puramente a lógica, não é uma questão de empírica, justamente como a gente estava falando anteriormente, mas ele é um argumento também que ele tem seus problemas. Porque se a gente pode pensar num ser perfeito, num ser onipresente, onisciente, onipotente, e por isso, por ele ter essas características da perfeição, ele tem que existir, a gente pode pensar em outros exemplos também. Por exemplo, um exemplo famoso é da ilha perfeita, que tem uma ilha perfeita, que tem todos os recursos, que tem todas as características, tem o clima perfeito e tem todas as coisas, mas se ela é realmente perfeita, ela não pode existir no mundo das ideias. Ela tem que existir na prática também. Então, logo, a ilha também existe. Então é um problema do argumento, porque a gente sabe que não existe uma ilha perfeita no nosso mundo, mas esse argumento é utilizado para provar a existência de Deus. Então, há críticas sobre esse argumento, mas ele é interessante, já mostrando há muito tempo que as pessoas tentam provar a existência de Deus apenas pela lógica. Vamos agora para o segundo argumento, a priori, que seria o argumento ontológico, só que na versão de modal. Então, qual é a diferença desse tipo de argumento? A primeira coisa que a gente tem que entender é uma estrutura de argumentação lógica. A gente pode pensar, por exemplo, em algo ser necessário, ele ser possível ou ele ser impossível. O que eu quero dizer com isso? Pense que existem diversos mundos, diversos universos paralelos. E se a gente fala que um ser ele é necessário, então ele é necessário em todos os mundos possíveis que a gente pode imaginar. Se a gente diz que ele é impossível, então ele não pode existir em nenhum dos mundos.
E se a gente pensa que ele é possível, então ele pode existir em um mundo, mas talvez ele não exista no outro. Por exemplo, esse copo aqui, ele existe aqui nesse mundo, mas talvez ele não existisse em outro, e isso é totalmente possível, é um ser contingente que a gente chama. Então qual é a lógica básica do argumento? Ele diz assim: se Deus existe, um ser perfeito, com todas as características dele, ele é um ser necessário, pois ele não pode existir em apenas um mundo, ele tem que existir em todos. Se Deus não existe, ele é impossível, pois pelas próprias características dele, ele não pode existir apenas em um mundo e não existir nos demais. Então, se ele não existe em todos, ele é um ser impossível. Conclui-se então que Deus ou é um ser necessário ou ele é um ser impossível. Agora, se julgarmos que ele é possível que ele exista apenas em um dos mundos, por exemplo, é factível, é provável, é possível a gente dizer que em pelo menos um mundo, um desses grandes números infinitos de universos paralelos que temos, possivelmente, Deus pode existir em pelo menos um deles. Se isso é verdade, então ele é um ser necessário, pois ele não pode existir em apenas um. Ele tem que existir em todos. Então, logo conclui-se que Deus sim existe. De novo, esse argumento ele é legal que ele apela para a lógica, né? Então a gente está usando apenas a lógica para definir ele. O único problema dele é que no final ele assume que se é factível dizer que Deus existe em pelo menos um dos mundos, então ele tem que existir em todos. Só que normalmente o argumento dos ateus eles vão dizer, bom, ele não é factível que ele não exista em nenhum mundo. Então se ele não pode existir em nenhum mundo, ele é um ser impossível, logo ele não existe. Então agora a gente vai para os argumentos a posteriori, aqueles que são baseados na observação e na experiência que temos sobre o mundo. O primeiro argumento que a gente vai falar são os argumentos cosmológicos, principalmente o Kalam que a gente vai abordar aqui. Então qual a lógica básica do argumento Kalam? A primeira coisa é dizer que as coisas não surgem do nada. Tudo existe uma causa fora dela para algo surgir. E isso é algo muito básico que a gente tem pra gente, então é uma premissa muito forte. Por exemplo, um tijolo, ele não vai aparecer aqui na minha mão do nada. Ou qualquer coisa, dinheiro, ele não vai surgir na tua frente, na tua carteira, simplesmente aparecer do nada. Então as coisas não surgem do nada, elas precisam de alguma causa para surgir. A segunda parte do argumento é dizendo que o universo ele teve um começo. Então a gente tem diversas evidências, como as teorias do Big Bang ou qualquer outra questão, que aponta que o universo ele é finito, ele tem um início. Logicamente falando, também dizer que o universo é infinito, que ele não tem um começo, seria problemático, porque quando a gente pega algum conjunto de itens infinitos, ele não tem como tu botar um monte de eventos sucessivos. E por que isso é importante? Porque a gente tem o presente no nosso universo, a gente tem uma ponta, um fim, e cada momento vai passando e vai tendo uma coisa além da outra. E quando a gente pensa em algo infinito, por exemplo, qual é o número que vem depois do 1, quando a gente está falando do conjunto reais? É 1,1? Não, pode ser 1,01, ou pode ser 1,001, ou pode ser 1,0001, e assim, infinito. Então a gente não tem exatamente qual seria o próximo num conjunto de infinitos. Então o universo ele não pode ser infinito porque ele é sucessivo, ocorre vários eventos, um depois do outro, e também temos evidências que ele teve um começo, que ele teve algo que começou ele. E aqui que começa a ficar interessante. Se o universo ele teve um primeiro momento, ele começou, ele é finito e teve um começo, ele não pode ter surgido do nada. Porque se a gente começar a dizer que as coisas surgem do nada, a gente tem um bom problema aqui de como a gente interpreta o mundo. Então ele teve uma causa. E se ele teve uma causa, essa causa, ela tem que ter vindo de fora dele. Não pode ter sido ele mesmo que causou a sua existência. Não, tem que ter vindo de fora dele. Então quem causou o universo deveria ser atemporal, imaterial e também deveria ser poderoso, pois teve a capacidade de começar o universo, dar um start nele. Então, essas características, esse causador inicial nesse argumento seria Deus. O único ponto talvez fraco desse argumento é que ele mostra que o universo ele teve uma causa inicial dele, mas não necessariamente essa figura é o Deus que a gente imagina como onipotente, onipresente, onisciente, o Deus cristão, né? Ele prova que teve um causador inicial, ele prova que teve alguém que causou isso, que tem aquelas características, material, atemporal e poderoso, mas não necessariamente é Deus. Então a gente tem meio caminho andado aqui, a gente tem algo que é provado, mas que não mostra todas as características que a gente gostaria de provar como se fosse o Deus cristão. Outra forma de apresentar esse argumento é também na forma de contingência. Isso é muito comum quando a gente fala sobre por que existe algo em vez de não existir nada.
Então, tipo assim, quando a gente veja as coisas do mundo, tem uma bola de futebol, um mouse, um monitor, alguma coisa, um planeta, um átomo, todas essas coisas, elas são contingentes. Então elas poderiam existir ou poderiam não existir. Enfim, alguém fabricou um mouse que eu uso aqui no meu computador. Tá, ok, ele existe, mas também, muito bem, poderia não existir. Por exemplo, algum planeta, enfim, que foi descoberto, o planeta Marte. Ele poderia existir e também poderia não existir. Não é algo necessário, algo que deve existir em todos os mundos, como a gente estava conversando antes. Então, existem essas questões que são contingentes, todas as coisas que a gente observa são contingentes. Poderiam existir, como muito bem também poderiam não existir. Então, o que garante que existe alguma coisa em vez de não existir nada? É um ser necessário. Necessário é aquele que existe em todos os mundos, aquele que garante a sua existência. E quem é que a gente chama esse ser necessário? Seria Deus. Então vamos para o segundo argumento posterior, né, baseado na experiência, que seria o argumento do design. Então quando a gente está observando a natureza, quando a gente está observando o universo, a gente percebe muita complexidade. A gente percebe os seres vivos, a natureza, como ela se constitui, como ela se constrói, e veja uma enorme complexidade e também uma questão de ordem, de como essas coisas evoluem, se processam e funcionam. Então, quando a gente observa uma questão tão complexa, a gente assume que tem um design envolvido nisso. Da mesma forma que a gente pode pensar isso daqui, é como se a gente estivesse pensando, por exemplo, que a gente está na praia e a gente veja um relógio jogado na areia. A gente não vai assumir que aquilo ali está por acaso ali. Uma coisa complexa como um relógio, alguém tem que ter uma intenção. Alguém tem que ter projetado aquilo e construído aquilo para ser daquela forma. Então esse é o argumento do design. Algo tão complexo, com tanta ordem, funciona tão perfeitamente, não ocorre do acaso. As coisas na natureza simples, quando a gente olha isoladamente, elas não são assim. É claro que alguns pontos fracos desse argumento é que, por exemplo, a gente pode pensar simplesmente na seleção natural, tentando explicar como é que a natureza funciona, como é que os animais funcionam e toda a sua complexidade, que de início não eram tão perfeitos, não havia tanta ordem, mas com passagem de milhares e milhares de anos a seleção natural se informou certo progresso, certa ordem que hoje a gente observa e fica impressionado com isso. Mas é um argumento interessante que nos mostra um pouquinho sobre a perfeição que a gente observa tanto na natureza quanto nos seres vivos. Outro argumento que caminha ao encontro do design é o argumento do fine tuning, ou do ajuste fino, que seria o argumento para a gente observar algumas coisas que a ciência nos mostrou, como a força nuclear dos átomos que mantém eles juntos, ou a força, a constante da gravidade que mantém as coisas, os universos juntos, os planetas em órbitas, as estrelas podendo existir do jeito que a gente veja elas. Ou quando a gente começa a observar a biologia e como funciona uma célula, como funciona uma máquina, cada coisinha tem a sua função e vai funcionando isso, vai permitindo que a vida exista. Várias questões assim, que se tivesse qualquer assim, variação mínima, impossibilitaria de o universo existir, como a gente interpreta ele, impossibilitaria a vida de existir e diversas outras coisas. Então assim, por ser tudo tão extremamente preciso, tão perfeitamente colocado, é difícil de se imaginar que isso não tenha um projetista, né? Como a gente disse anteriormente, alguém que intencionalmente criou isso daqui para ter as condições de existir a vida. Então, quando a gente pensa em probabilidade, é muito mais provável, infinitamente vezes mais provável, que não existisse a vida, que não existisse as coisas como a gente observa elas hoje em dia. Pois qualquer mínima variação nisso impossibilitaria o universo da maneira que a gente conhece eles. Então, até numa questão de matemática, as nossas chances eram mínimas. E mesmo assim, a gente está aqui, né? Então essa questão de ser tudo nos mínimos detalhes, da maior precisão, de tudo perfeitamente colocado para a vida existir, para o mundo existir do jeito que a gente conhece, é o que faz a gente acreditar que, olha, por uma questão de probabilidade e estatística, sim, é provável que tenha alguém que botou a intenção nisso daqui, é alguém que projetou esse universo para permitir existir vida. Alguns pontos fracos, então, desse argumento é que normalmente ele vai ser rebatido, às vezes, com a teoria do multiverso. Então, existem vários universos, esse é o universo que ele existe vida, e tem outros universos, milhões de universos, talvez, que não permitem a vida, e a gente é simplesmente a exceção da exceção da exceção da exceção, onde existiu vida. Também, normalmente, vão argumentar que, ok, tu provou que provavelmente, tá bom, tem alguém que criou isso aqui, que teve a intenção disso aqui, mas não prova todas as questões, por exemplo, da Bíblia. Questão de moral, questão de amor, questão de todas as coisas que a gente aprende da Bíblia, não prova isso.
Prova que talvez teve alguém que teve a intenção de criar esse universo, mas não todas as questões. É claro que isso daí é uma contra-argumentação que é feita, mas já é um caminho dado. Todos esses argumentos, eles mostram e evoluem, assim, e começam a gente fazer entender um pouquinho melhor sobre o assunto. Um argumento que a gente vai passar agora rapidamente é o argumento moral. A lógica básica funciona assim: se Deus não existe, logo valores e morais objetivas também não existem. Só que pela nossa experiência, a gente pode observar que sim, há morais que são universais, que existem para todas as culturas. Logo, deve existir então uma fonte objetiva de toda essa moral que permeia toda a nossa sociedade. E essa fonte seria Deus, então. Existem diversos rebatimentos para esse argumento, dizendo que poderia ter outra fonte, que não necessariamente a fonte da moral é Deus, poderia ter diversos argumentos. Também existe algumas questões de que, então, algo é bom porque Deus ordena, ou Deus ordena isso porque é bom. O que causa? Qual é a fonte geradora do que é bom, do que é a bondade, do que é moral? Também existem teorias de secularidade moral, então, que não se baseiam necessariamente em algo religioso, algo que transcenda a humanidade. Então, existem outras fontes de moralidade que a gente pode pensar que poderiam cumprir esse papel de Deus, e não necessariamente concluir que Deus existe porque há uma moral que permeia toda a nossa sociedade, algo como se fosse universal. E agora temos um argumento bem interessante, que seria as experiências pessoais. E daí tu pensa, Felipe, experiências pessoais, tu tá falando sério? E a primeira vez que eu escutei isso, eu concordei contigo, cara. Tipo assim, realmente, experiências pessoais, é meio estranho tu dizer que isso é um argumento para que Deus exista. Mas agora, tenta dizer para alguém que teve uma experiência, talvez sobrenatural, talvez de algum milagre, que ela julga que foi Deus que causou isso, e tenta provar para ela que Deus não existe. Esse talvez seja o argumento mais forte para a existência de Deus, quando a pessoa ela passa por uma experiência dessa, que assume que foi um milagre, que foi uma bênção de Deus. Então, quando a gente passa por essas experiências que talvez não tenham explicação, talvez sejam difíceis de explicar, mas que a gente tem essa experiência que é difícil, que a gente chama normalmente de milagre ou bênção, alguma coisa assim, é realmente muito difícil de tu dizer para aquela pessoa que Deus não existe. Então talvez a gente não consiga levar isso para todas as pessoas, mas fica como uma experiência, uma pessoa que vai dar aquele exemplo que, olha, eu acredito em Deus porque aconteceu isso, 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 e para mim não tem. Depois que isso aconteceu, eu entreguei minha vida para Deus e acredito nele. Então é um argumento muito forte, claro que muito individualizado também. Sobre os pontos fracos, claro que ele é algo extremamente individualizado. A ciência já mostrou que pode ter várias questões de alucinação, problemas psicológicos, ou qualquer outra questão, uma questão de probabilidade mesmo. Um evento muito difícil aconteceu. É uma questão de probabilidade. Não aconteceu para muita gente, aconteceu para ti e vida que segue. Simplesmente não quer dizer que foi Deus que causou isso. Mas, na questão de novo do indivíduo, é um argumento muito forte. Mas quando a gente tenta extrapolar isso, ele tem vários problemas. Outro argumento bem interessante é o argumento da ressurreição. Então, mais voltado para os cristãos, quem acreditam em Cristo. E quando a gente para analisar a história de Cristo, em que ele foi crucificado, foi morto pelos romanos, e algo que eles eram bem bom na época, vamos dizer assim, né? Que eram crucificar pessoas, matar, fazer essas pessoas de exemplo para que não continuassem a acontecer algumas coisas. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa vai levantar a hipótese de que, eles foram crucificar Jesus, mas não mataram ele bem, acharam que tinham morto, e não morreu, e depois ele apareceu vivo. Não, bem pouco provável, há vários relatos que sim, ele morreu, sim, ele foi crucificado, sim, ele foi morto. E também, Jesus era uma questão que ele tinha os apóstolos e tinham diversos seguidores. Então as pessoas conheciam ele muito bem, saberiam reconhecer ele no meio de uma multidão ou no meio de outras pessoas. E também, eu digo isso porque quando a gente pensa, mas era uma pessoa se passando por Jesus ali depois. Era uma pessoa que era muito parecida, ou um irmão não dito de Jesus, alguma coisa assim. Não, as pessoas reconheceriam que é Jesus, mesmo se fosse um irmão gêmeo dele, iam saber dizer se era Jesus ou se não era Jesus. E de novo, depois há várias pessoas que relatam, depois de ter visto ele morto, crucificado, andando no meio das pessoas, no meio das cidades, dizendo que Jesus voltou. Ele morreu e está aqui no meio de nós novamente. E daí depois, essas mesmas pessoas que visualizaram disso,
estou convertido, né? Agora eu acredito em Jesus. Esse é enviado de Deus, é o Filho de Deus e está no meio de nós, porque eu vi ele morrer e agora ele ressuscitou. Isso é impossível. Então várias pessoas começam a fazer seus testemunhos, começam a espalhar a palavra, espalhar o que viram ali em Jerusalém e vão para todos os lugares. E essas pessoas, às vezes tu pode dizer, ok, mas isso daí pode ter sido alguma questão de manipulação e que pessoas queriam criar algo para poder influenciar as pessoas, que era o medo do próprio Império Romano de ter essa influência vindo de fora do imperador, vindo de algum culto religioso. Mas mesmo assim, mesmo sem ir para essa linha, era muito difícil porque as pessoas, os apóstolos e quem estavam testemunhando o que tinham visto ali, estavam morrendo por isso. Estavam sendo crucificadas, mortas aos montes e todo mundo continuava, eu tenho que testemunhar, eu vi, eu creio, eu vi que o cara ressuscitou, não importa que eu vou morrer, eu tenho que espalhar isso, eu tenho que levar isso adiante. Então é algo muito forte, as pessoas elas estavam pagando com a vida pelo que tinham visto. Então, algo muito estranho aconteceu naquela época com alguém com o nome Jesus. E é um argumento muito forte que mudou o mundo, né? Hoje em dia, quantos cristãos existe, a força da Igreja Católica, quantos cristãos existe ao redor do mundo? Então, é algo único que aconteceu no momento, na história da humanidade e que realmente pode ser, sim, um argumento para a existência e prova de Deus. Os pontos fracos, claro, é que algo que aconteceu há muito tempo atrás, então a gente não tem tantos registros desse evento, por mais que tenha todas as consequências dele, no que desencadeou, a gente não tem tantos relatos deles, há relatos que vão mudando conforme o tempo, o que poderia ser, claro, também uma questão de mais confiabilidade, porque não é uma história inventada, né? Que todo mundo conta a mesma versão, não, cada um relatou da sua forma. Então não é bem dito, por mais que tenha relatos diferentes, não quer dizer que seja falso. Outro argumento também é a questão científica, que pessoas não ressuscitam. Então, pela impossibilidade de um milagre, essa história ela é falsa. Mas também, enfim, aí é uma questão, eu acho que já parte um pouquinho mais para a fé mesmo. Por mais que a gente tenha toda essa questão de probabilidade, de pessoas se sacrificando por contar essa história, por testemunhar isso. Agora vamos então para os argumentos pragmáticos, que eles não tentam diretamente provar que Deus existe, mas sim provar que vale a pena tu acreditar em Deus. O primeiro argumento que vamos passar é o argumento de Pascal. Então ele diz praticamente assim, se tu acredita em Deus, logo tu vai ter bastante conforto na sua vida espiritual, de acreditar em Deus, de acreditar numa vida eterna, de tu ter direito ao paraíso. E se tu não crê, tu tá por nada suposto a não ir para esse paraíso, talvez tu vai passar muita mais angústia, muito mais sofrimento, por não crer em uma vida eterna. Então o que tu perde em não acreditar em Deus? Ora, se tu realmente acredita que não tem como provar pelos argumentos que a gente passou até agora de que Deus existe, não me convenci por esses argumentos. Então o que é que tu tá perdendo em dizer que Deus não existe? Pelo menos vale a pena acreditar em Deus. Esse é o argumento de Pascal, tá? Não necessariamente que eu concordo com ele, mas ele diz isso. Vale a pena tu acreditar em Deus, por mais que tu não tenha certeza que ele exista. Então a gente também tem alguns escritores ao longo da história que fazem esses argumentos pragmáticos. A gente tem Dostoiévski, que faz o argumento de que sem Deus tudo é permitido. Então, apelando para a moralidade, né? Então, Deus deve existir para ter uma moralidade. Ou Schopenhauer, que fala que a religião ela ajuda as pessoas a lidar com o sofrimento dos nossos dias a dias. Então, é importante que a gente creia em Deus. E por fim, a gente tem os argumentos transcendentais. O que é que eles tratam? É algo que transcende a matéria, que transcende ou a parte física que a gente tem, que a gente estuda, da ciência. Por exemplo, a questão da nossa lógica, a questão da nossa razão, da nossa consciência. O que é a consciência humana? O que é que garante isso? Isso aqui é físico, que a gente está pensando agora, que a gente está questionando? É apenas estímulos que a gente está, enfim, sentindo e nosso cérebro interpretando e depois a gente está processando isso? Então é tudo uma questão como se fosse uma máquina, né? Recebe estímulo, tem input e dá output, input e output. Ou a gente tem uma questão de uma consciência, de algo lógico, a gente realmente tem uma questão de livre-arbítrio aqui, né? A gente é consciente, a gente faz as nossas próprias escolhas e interpreta o que a gente quiser do nosso mundo. A nossa senso comum, o que a gente assume é que sim, a gente tem essa consciência, sim, a gente tem essas questões de lógica e a gente interpreta o mundo e faz o que bem entender desse mundo, né? Tem um livre-arbítrio, uma consciência, algo que transcende o nosso mundo material. E para garantir isso,
o argumento, né, de Lewis, que ele faz esse argumento, é que quem garante essa consciência, quem garante essa transcendência do mundo material é Deus. Então a nossa consciência vem de Deus, algo que transcende o mundo material que observamos. Então nesse vídeo a gente passou por diversos argumentos, a gente passou pelo a priori, pelo posteriori, passamos pelo transcendental, pelos pragmáticos, e acredito que cada um vai ressoar diferente em cada pessoa. Então para algumas pessoas acredito que o argumento vai bater mais forte, olha, esse aqui eu achei bom, realmente fez sentido. Ou para outras pessoas, não, esse outro aqui eu gostei mais. Ou para algumas pessoas por nada só vai fazer, cara, eu acho que eu sou mais pragmático, assim, não tenho certeza se acredita, nem me convenceu muito, mas eu acredito em Deus, porque eu acho que vale a pena acreditar em Deus, assim, 50-50, cara, eu vou pelo lado que acredita em Deus. Então eu acredito que cada um aí vai ter seu veredito sobre o que se acredita ou não, se nenhum desses argumentos faz sentido e continua não acreditando em Deus. Então é uma questão individual de cada um de vocês, né? Enfim, o que cada um interpreta disso. Mas por esse vídeo era só, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixem um like, deixem nos comentários aí o que vocês pensam, se acham legal esse tipo de vídeo. E por esse vídeo era isso, até a próxima e valeu!